O texto desta manhã encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Abra então a sua Bíblia em Mateus 9, 35 a 38. Quero lhes pedir que se coloquem em pé e vamos ouvir a leitura em Mateus 9, 35 até 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queiram sentar, por favor. Quando pensamos no missionário modelo, logo à nossa mente nos vem a figura de Paulo, que por um período de aproximadamente 40 anos percorreu toda a Ásia Menor, tendo chegado à Europa e tendo plantado o Evangelho no Ocidente. Era ele, da pequena comunidade de cristãos, o único com esta capacidade cultural de colocar os pés em Atenas, pregar para os gregos e começar a deixar igrejas na Grécia e pela Europa. Mas sem dúvida que de todos os que exerceram uma missão, o missionário modelo é o Salvador, o próprio Senhor Jesus. Sabia aproveitar o tempo. Nós olhamos lá em João 5,17, quando lhe disseram: mestre, descansa um pouco. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sabia aproveitar as oportunidades, como vemos-lo em João 4, sentado ou em pé, junto ao primeiro sentado, depois em pé, dialogando com a mulher samaritana e levando-a a reconhecer que ele era o Messias. Sabia aproveitar a própria vida, como Marcos declara bem no seu Evangelho, no capítulo 10, 45, as palavras de Jesus: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O texto que eu li mostra que grande missionário ele foi. É um texto que mostra a sua visão e a sua atividade missionárias, que mais tarde acaba impregnando a visão da igreja primitiva. O texto antecede a sua segunda viagem missionária, que ele vai fazer agora com os 12. Resume o seu ministério na Galileia e introduz o segundo. O primeiro ministério começa lá atrás, em 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia. E agora, a segunda viagem missionária, que vai começar no texto que eu li: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ele é um exemplo de mordomia no trabalho de evangelismo e de missões. E neste sentido se constitui um modelo para nós, pela atividade e pelo sentimento. Coloquei como texto da mensagem que ele é o grande missionário, é o missionário modelo. Não apenas o sentimento, mas o seu padrão se tornam modelos para nós. E qual é este perfil, modelo que vemos em Jesus? O que há nele que faz com que ele seja um modelo de missionário? De início, vamos tirar da nossa mente de que quando estou falando de missionário, estou falando naquele que deixou a cidade grande, foi para o interior e está lá em Cochipó de Poconé de Conceição do Mato Dentro, ou junto a alguma aldeia, ou fazendo algum trabalho.
Na cabeça de muitos de nós somos os cristãos de primeira linha, em templos confortáveis, bem vestidos, boas casas, ganhando bem, podendo passar as férias em lugares privilegiados, e nós pagamos algumas pessoas para fazer o trabalho para nós. Então esses são os obreiros. Nós somos os financiadores. Ou então, aquele que está lá no rincão, este, então, é o missionário. E nós estamos aqui para ver o que vai acontecer. Vamos tirar da palavra missionário esta conotação de alguém que foi enviado para fazer alguma coisa em algum lugar. E vamos pensar em missionário como alguém, no sentido lato do termo, que tem uma missão a fazer. Neste sentido, nós temos uma missão também a cumprir, como servos de Deus. Cada um de nós, querendo ou não, é um missionário. Alguns agem como omissionários, mas o fato é que ter uma missão e ser chamado a desempenhá-la é tarefa de cada um de nós. Então, olhando para o texto, vendo o modelo de Jesus, nós poderemos dizer em que ele é um modelo para nós. Que tipo de missionário é ele para ser chamado de o grande missionário? Na atividade de Jesus, nós vemos algumas marcas de como deve ser um missionário. Primeiro, um missionário que veja o mundo como o mundo é. Que tenha uma visão real do mundo. Que veja o mundo como o mundo é. É muito fácil amar a obra. Há pessoas que amam a obra. É fácil amar uma construção. Conheci gente que amava o prédio, uma construção, tinha um projeto. Podia até dizer, estou construindo um grande templo, não posso parar, parafraseando lá aquela parábola da grande ceia. Por vezes encontramos pessoas na igreja que têm um cargo ou uma atividade. Elas amam aquele cargo, amam aquela atividade. São especialistas, cuidam daquilo. Não se envolvem com o resto. É fácil amar a obra, mas quando olhamos o caráter de Jesus, vemos que a sua preocupação não era a obra, eram as pessoas. Ele amava as pessoas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Outra versão diz, encheu-se de compaixão. A Bíblia de Jerusalém diz que, vendo ele a miséria das multidões, condoeu-se delas. E diz o texto que ele viu a multidão como desgarrantes e ovelhas, como quem não tem pastor. Essa ideia de multidão como quem não tem pastor não é uma frase criada pelo evangelista. Ela vem lá de Números, no capítulo 27. Em Números, no capítulo 27, nos versículos 16 e 17, nós vemos esta oração de Moisés, que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés está falando de um líder, ele vai morrer e não quer que a nação seja uma nação sem líder. Então que Deus suscite um líder para substituí-lo. É a palavra de Moisés que precede a designação de Josué como seu sucessor. Moisés não queria que o seu povo fosse um povo sem liderança. Agora o povo está sem liderança. Agora está o povo desorientado. Em Ezequiel 34, 5, Deus diz que vai suscitar um pastor para que o povo não ande sem rumo, sem liderança segura e pasto de feras. A figura do pastor não é outra a não ser aqui, nesta palavra de Jesus, de alguém que sinaliza o caminho. De alguém que mostra o caminho por onde andar. E esta era a tarefa de Jesus. Ele veio para sinalizar o caminho, mostrar qual era o caminho, a ponto de chegar e dizer, eu sou o caminho. Pensamos nos conceitos, pensamos nas ideias, pensamos na ética, na moralidade de Jesus e nos esquecemos que ele aponta o caminho. Esta também é a missão da igreja. Muitas igrejas acabaram sendo instituições meramente recreativas. John Stott, talvez o mais expressivo teólogo protestante contemporâneo, anglicano inglês, diz que uma das maiores doenças da igreja de hoje é koinonite.
Nós vivemos para servir-nos a nós mesmos e servir-nos uns aos outros. Igrejas que vivem em função de si. E ele até ironiza: eu trago chá para você, você traz bolinho para mim. Então todo o esforço da igreja é para que nós vivamos bem uns com os outros e vivamos bem no mundo. Então a missão da igreja passa a ser a tapetar o caminho por onde os cristãos vão andar. A igreja se torna um amortecedor de pancadas do mundo. E sua missão é tornar a vida mais suave para nós. Mas a missão da igreja junto ao mundo é sinalizar por onde andar. Ele vê a multidão e vê a multidão desorientada, não segue o rumo da multidão. Isso é algo para nós pensarmos. Impressiona-me muito como o mundanismo se infiltrou em nossas igrejas, mas com outra capa. Nos anos 60, eu era adolescente e me converti naquela época, a preocupação das igrejas era uma preocupação com microética. O crente não vai a cinema, não faz isso, não faz aquilo. Então o mundanismo era uma visão de práticas, de varejo, que não acrescentam, não influem, não põem nem tiram na vida de ninguém. Mas eu falo de um outro tipo de mundanismo. A preocupação não é mais com a lealdade a Deus. O culto não é para a glória de Deus, mas para a satisfação das pessoas. As pessoas vão ao culto não para que a palavra seja proclamada, a glória de Deus seja mostrada. Elas vão ao culto para se sentir bem. E elas avaliam o culto e avaliam a igreja, se aquilo está fazendo bem para a vida delas. Não se elas estão conhecendo mais de Deus, se estão sendo desafiadas a mudar a vida, a corrigir os passos e se estão crescendo espiritualmente. Alguém me falou, nessa minha ida a Campo Grande, de uma igreja que tirou a placa Templo Batista, Igreja Batista, e colocou Espaço Alternativo Batista. E agora, eu espero que os nossos artesanatos não façam isso. O artesanato de lá tinha até curso de capoeira, então o batismo de capoeira acontecia na igreja. E o salão social tinha algumas rampas e etc., aclives e declives, para que a molecada pusesse o seu skate embaixo do braço e viesse para a igreja. Tudo para ser uma comunidade agradável ao mundo. Aí disse o pastor, em cuja casa eu estava hospedado, que foi a um banco que ficava perto da igreja, e lá dentro o forró estava comendo solto. E então, dois sujeitos que caminhavam lado a lado com ele, um parou e disse assim: que é isso aí, hein? Aí o outro olhou e disse assim: eu não sei, mas deve ser uma boate, parece que é uma boate. Então vemos hoje alguns cultos que se tornaram shows mundanos. E em vez de sermos padrões e referenciais, nós copiamos o estilo do mundo. Grupos e bandas evangélicas que simplesmente são grupos e bandas mundanas, apenas usando uma linguagem tenuemente religiosa. O nosso modo de vestir passa a ser o modo de vestir do mundo. O nosso vocabulário passa a ser o vocabulário do mundo. Então esse é o verdadeiro mundanismo. Nosso povo hoje é pasto de feras. A mídia promove a malandragem. O brasileiro é malandro, esperto, passa a perna em todo mundo. A mídia não promove a cultura do trabalho, da integridade, da honestidade, da seriedade de vida. O homossexualismo é mostrado como um estilo de vida, e ai de quem se opõe, sofre um massacre e o patrulhamento de um grupo que controla a mídia. A bebida é mostrada como sofisticada. A bruxaria se torna a redescoberta de práticas antigas. E todas estas coisas acabam encontrando espaço no nosso meio. É impressionante, isso nunca me entra na cabeça, me desculpe, não sou elitista e nem metido a culto, não entrou até hoje na minha cabeça como uma pessoa conhece o Evangelho e consegue assistir 3, 4 novelas da Globo, uma atrás da outra. Ou a pessoa tem um QI muito pequeno, ou suas exigências são muito limitadas, ou não tem noção de valor. Há simplesmente coisas que causam asco, e outras que não me interessam. Estão muito abaixo do padrão e da visão que, como cristão, eu devo ter. Jesus não via o mundo como alguma coisa da qual devia se enamorar. Ele via o mundo como ovelhas que não têm pastor.
Muitos de nós temos visto o mundo com saudade. Isso me surpreende e às vezes me choca. Me lembra dos israelitas, postos no caminho, em direção à terra prometida, com liberdade, sentiam saudade das cebolas e dos alhos do Egito. Sentiam saudade das chicotadas no lombo. Constituamos um líder para nós e voltemos para o Egito. Parece que há muita gente que está na igreja com saudade do Egito. Em vez de ver o mundo como o mundo é, um mundo vazio, medíocre, pobre intelectualmente, sem nenhuma expressão, gente enamorada do mundo. Pensamos que a igreja deve sinalizar para o mundo por onde o mundo deve andar. Pensamos que temos uma mensagem que faz diferença, que é verdade, que a competência nossa a mostrar é isto aqui. Há igrejas que fazem pesquisa de mercado para saber o que o público quer ouvir para oferecer ao público. Nós não somos um supermercado da fé. Eu me lembro em uma igreja, quando assumi o pastorado, e com um mês de pastorado, um grupo me procurou e disse: nós já vimos pela sua mensagem que o seu estilo não se coaduna com o nosso. Então nós temos um problema. Eu disse: vocês têm um problema. A igreja me confiou a liderança, e se ela me confiou a liderança foi porque entendeu que a linha que eu tenho é a linha por onde ela vai andar, e ou vocês se ajustam a esta linha, ou Deus os abençoe, procurem outro lugar. Me impressiona hoje essa falta de visão de que o mundo não tem nada para dar. E em vez de sinalizarmos, nós estamos apaixonados pelo mundo. Não estou falando de batom, de brinco, de saia curta, de corte de cabelo. Isso aí é questiúncula. Isso não é nada. Eu falo de estilo, de visão e de paixão. O missionário modelo, Jesus Cristo, mostra para nós como devemos agir. Não apaixonados por esta pobreza do mundo, mas sinalizando para o mundo por onde deve andar. Uma segunda marca, depois, um grande missionário, um missionário padrão, vê o mundo como o mundo é. Segundo, ama a obra e não a si. O seu amor era pela obra, no sentido de pessoas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se deles. E depois diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele via a seara como grande e poucos obreiros. Curioso, como havia gente cuidando de religião. Escribas, fariseus, saduceus, rabinos, tudo cuidando de religião. Mas cuidando do povo, não. Às vezes vemos isso também dentro da igreja. Crente que ama seus conceitos, suas ideias e suas regrinhas. Ele transformou o cristianismo numa camisa de força. Fez do evangelho uma camisa de força e quer vestir aquele modelo em todo mundo, mesmo que não caiba. Ou ele tem uma ideia. Todo mundo fez errado até hoje. Ele é o dono da verdade. Toda a igreja vai numa direção. Ele sabe que é melhor. Ele não concorda. E Jesus diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Tanta gente, mas faltava gente. É outra coisa também que impressiona. As igrejas estão cheias. Mas quantos aqui estão testemunhando junto a alguém? Quantos aqui compartilham a sua fé com alguém nesta semana? Quantos aqui têm interesse real por pessoas que estão desorientadas? Eu me recordo quando eu pastoreava em Brasília, a nossa faculdade hospedou um encontro para planejar o crescimento do trabalho batista no Distrito Federal. Então me recordo que um dos pastores fez a seguinte pergunta: eu quero saber se nós vamos ter recurso financeiro, porque conversa não leva a ponto nenhum. Sem dinheiro não se faz a obra. Dinheiro é necessário, mas é secundário. O prioritário é gente. O que nós precisamos, acima de tudo, é de pessoas. Quando Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro,
aí estará o vosso coração, como sempre sabia o que estava dizendo. Porque aquilo que nós amamos é aquilo em que investimos. Eu invisto no reino, talvez você invista nas suas ideias, mas não no reino. Talvez você invista nos seus conceitos. O tesouro de muitos não está na obra, porque elas não têm realmente um amor à obra. Eu me lembro de um executivo denominacional que numa ocasião disse assim: quando eu era funcionário da denominação, eu via a base bíblica para o plano cooperativo, a contribuição que as igrejas enviam para a convenção. Agora que eu não sou, eu não vejo. Quer dizer, em outras palavras, quando eu estava envolvido nisso, isso tinha valor. Agora eu não estou envolvido, isso não tem valor. Mas aquilo que nós realmente amamos e não o que fazemos profissionalmente é que se torna o nosso tesouro. Não sei quantos leram um romance evangélico, Em Seus Passos que Faria Jesus. É um dos livros mais traduzido em mais de 50 idiomas já, e mais vendidos no mundo. Começa com um mendigo que um dia chega numa cidade, vai a uma porta, toca, pede comida, a pessoa não atende, vai em outra, a pessoa não atende, vai em outra, a pessoa não atende. Por fim foi à casa do pastor, o pastor disse que a esposa não estava, gostaria de ajudar, mas não podia, para voltar em outra ocasião. E voltou para fazer o sermão. No domingo o mendigo foi à igreja. E depois, quando o pessoal estava cantando tudo a Cristo eu te entrego, aí inopinadamente é bom, ele levantou e foi lá à frente, pegou o microfone e disse que ficava muito confuso quando via cristãos vivendo no luxo, cantando tudo a Cristo eu te entrego. E que queria entender o que era aquilo. Então contou sua história. Estava passando fome, bateu em várias portas. E via algumas daquelas pessoas em cujas portas ele bateu ali, mas ninguém o atendeu. Irmãos, entendam bem, seu pastor não é de julgar indireta, não usa o púlpito para mandar recado oblíquo, tem dignidade pessoal e dignidade do púlpito. E também não é um homem de dizer desaforos, mas há uma tentação muito grande para uma igreja como a Igreja do Cambuí e uma membresia como esta. Nós somos pessoas que vivemos acima dessa miséria que é o país. O país é rico, mas o povo é pobre. O Estado sempre tem recursos e avança sempre no povo do pobre. Todos os planos econômicos, em todos eles, o Estado ganhou e o povo perdeu. Um povo que é sempre apenado e sempre paga a conta de um Estado perdulário. Então nós vivemos um pouquinho acima da média dessas pessoas. E essa pregação mundana que associa fé com economia. Deus está nos abençoando. Nós recebemos a bênção de Deus. Você nasceu para vencer, a bênção do Senhor enriquece. Todo este discurso. Um dia desses eu ouvi um sujeito pregar na televisão, dizer que os Estados Unidos são ricos porque são protestantes, o que não é verdade, a maioria não é, e muito da riqueza americana foi predação de nações mais pobres. Que a Alemanha se levantou dos escombros porque é um país protestante, não é, e se fosse também deveria indagar como é que um país protestante provoca 2 guerras, e por aí foi. E depois eu perguntei, ele deveria falar assim: os japoneses são uma grande economia, devemos todos ser shintoístas e budistas então, porque tem cristão na pindaíba. A fé não se evidencia pelo saldo bancário. Essas coisas podem ser distintas. Alguém pode ter um saldo bancário elevado exatamente porque não tem padrão moral e espiritual nenhum. Tenho um receio muito grande de que nós amemos o conforto, o bem-estar, e nos contentemos em eventualmente dar uma contribuiçãozinha para aplacar o nosso ego. E vamos domingo ouvir o pastor pregar uma mensagem que vai nos dar força para mais uma semana. E Jesus pede para mandar trabalhadores. Mandar trabalhadores. Não gerentes.
Não financiadores, mas gente que faça a obra. E curioso que esse verbo traduzido por mande, no texto grego, significa empurrar com força. No versículo 33, este verbo foi traduzido como e expulso o demônio. É o mesmo verbo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: rogai ao Senhor para que ele expulse gente do seu conforto para a obra. Porque para muitos basta vir, ouvir o sermão, cumpriu a sua obrigação, vai para casa, outro domingo qualquer a gente volta. Talvez Jesus soubesse que a sua igreja estaria cheia de diletantes e de poucos compromissados. Mas vamos ao final. Que visse o mundo como o mundo é, que amasse a obra e não a si, e por fim, a última ideia, que gastasse a vida no serviço. E percorria Jesus todas as cidades. A ideia do verbo percorrer é que ele andava incessantemente. E o texto diz todas as cidades e aldeias. Não é curioso que, tendo se organizado neste estado, no cemitério de Santa Bárbara do Oeste, em 1871, a primeira igreja batista, há 132 anos, neste estado, aqui em Santa Bárbara, se organizou a primeira igreja batista em solo brasileiro. Nós ainda tenhamos mais de 300 municípios neste estado que não tem uma igreja batista. Curioso. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Depois de 132 anos, nós não conseguimos alcançar este estado. Há 2 anos atrás, eu fui orador da Convenção Batista Mato Grosso do Sul. E o secretário do campo foi dar um relatório. E disse que a contribuição para missões estaduais, per capita, foi de menos de R$1. Cada batista do Mato Grosso do Sul contribuiu com menos de R$1 por mês para a evangelização do Estado. Não sei quanto foi aqui, não se fez esse levantamento, mas não deve ser muito diferente. Todas as cidades e aldeias. O historiador Flávio Joséfo diz que havia na Palestina, entre cidades e aldeias, 240. Em pouco tempo, Jesus percorreu as 240. E um trabalho integral, ensinando, pregando e curando. Ensinava a verdade, pregava e cuidava do corpo. Via o homem integral. Trabalhava em todas as dimensões. Talvez nós devêssemos pensar nisso, nessa questão de ir. Um dos maiores missiólogos de nosso tempo é um inglês, Ralph Nable. Tive o privilégio de ouvi-lo num congresso de missiologia e, mais tarde, li a sua tese num livro. Ele denominou a sua tese de A Maldição dos Templos. Disse que boa parte da fé cristã se processa dentro do templo. Aqui nós somos cristãos, lá fora nós somos leões. Cada um por si, cada um vive a sua vida. Lá não tem esse negócio não. É aqui na igreja, lá fora nós temos que nos virar. Também que a nossa evangelização é dentro do templo. Jesus disse, ide, construímos belos templos, nos debruçamos nas janelas, dizemos para as pessoas, venham, venham. Para muitos de nós, evangelizar é convidar alguém para vir à igreja. Então trouxemos a pessoa, agora o pastor que se vire. Que mensagem horrível, ninguém se decidiu, o pastor não preparou, o pastor não estava inspirado, mas eu fiz a minha parte. Eu levei a pessoa. Evangelizar não é levar alguém ao prédio. Percorria Jesus, é ir aonde as pessoas estão. É mostrar com as suas palavras e com o seu caráter onde você está, que o evangelho vale a pena. Eu já passei da hora, mas vou passar mais um pouco, não vai fazer diferença. Eu não estava aqui domingo passado, fiquei com saldo. Mas eu contei aqui, não sei se foi no domingo ou numa quinta-feira, e também, desculpe, a gente fica velho e vai repetindo as histórias.
Não ria não, Afrânio. Daqui a pouco você vai estar velho e vai estar repetindo o hino. Mas eu contei a história de um missionário que eu tive a oportunidade de ouvir num congresso na Universidade de Moncton, no Canadá. Um missionário chinês que foi encarcerado no tempo da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Primeiro trabalhou num arrozal e ficou alguns anos trabalhando no arrozal. Dali ele foi levado para um outro campo de correção. Essa é a diferença. Os nazistas tinham um campo de concentração e os chineses campo de correção. E fabricava vassouras. E um dia, a revolução deu errado. Parece que é uma sina das revoluções darem errado. E aí disseram para ele, você está livre, pode voltar. Volta lá para a sua cidade, para a sua igreja. Ele não tinha nem noção de onde estava. Descobriu que estava a mais de 600 quilômetros da sua cidade. E foi levado para lá. Pediu carona e foi a pé, e etc. Chegou, apresentou-se na sede do onipresente partido. Deram-lhe a chave do templo, ele foi para lá. O templo estava fechado, o teto havia caído. Chuva e tudo, lama lá dentro. Então ele trabalhou insanamente, limpou tudo, etc. E depois disse que, cansado, acabou desmaiando em cima de um banco e dormiu. De manhã acordou com alarido, pessoas à porta, e aí ele pensou, pronto, vieram me buscar outra vez. E abriu a porta, viu que havia uma multidão. E essa multidão, colegas do campo de concentração, que o vieram seguindo por esses 600 quilômetros. E disseram, nós sempre vimos que você era diferente de nós. Que você tinha alguma coisa dentro que nós não temos. Nós sempre quisemos saber quem você era e o que você tinha. Mas tínhamos medo de perguntar porque nós nunca sabíamos quem é que estava do nosso lado e se você não era um espião plantado. Mas nós seguimos você. E agora você vai nos falar sobre a sua religião, sobre a sua fé. Por que você é diferente? E ele, que antes de ser encarcerado tinha uma igreja com pouco mais de 100 membros, agora tinha uma igreja com mais de 1000 membros. E este é um fenômeno para os missiólogos. A China não tem um missionário estrangeiro. Nós estamos entupidos de missionários aqui. E também entupimos o mundo de missionários brasileiros. A China não tem um missionário estrangeiro sequer. Mas quantitativamente, em números, é o país com o maior contingente de cristãos convertidos. Mais do que o dobro dos Estados Unidos. Por quê? Sem missionário, sem os recursos, sem nada, mas que cada um descobriu que era um missionário. Descobriu o valor do testemunho. Descobriu o valor do seu caráter. Jesus não pregava apenas com palavras. Jesus pregava também com a vida. E a maior pregação é esta que nós fazemos com a vida onde nós estamos. Aqui está o grande missionário, o missionário modelo. Que ele seja um desafio para nós, que vejamos o mundo como o mundo é, vazio, oco, medíocre, não algo pelo qual devemos nos apaixonar. Que amemos pessoas, as obras, mais do que nossas ideias, o nosso conforto e o nosso bem-estar. E terceiro, que nós compreendamos, acima de tudo, que a vida é usada para o serviço de Deus. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que cada um nesta manhã se veja como um trabalhador expulso, porque este é o sentido do verbo, do seu conforto, para a seara.